Então, o derrame, o AVC, é a indicação mais importante de exame em neurologia, que embora seja menos frequente que cefaleia, por exemplo, que é uma queixa muito frequente, é a que dá mais chance de ter óbito ou morbidade que prejudica a vida do paciente. Então, sem dúvida nenhuma, entender um pouquinho de derrame é fundamental em neuro. A circulação inteira do encéfalo é particular, ele tem características que são próprias, que a natureza bolou para poder oferecer uma quantidade grande de sangue com baixa possibilidade de faltar sangue. Então, existe uma série de proteções para que a quantidade adequada de oxigênio e glicose chegue no cérebro. Vocês lembram que os vasos que vão suprir o encéfalo começam lá na aorta ou nos vasos da base, atravessam todo o pescoço e quando chegam na base do crânio, penetram no crânio, eles formam uma grande anastomose, que é o polígono de Willis. Então, até aqui, a anastomose é completa. Se eu ocluir, por exemplo, uma carótida, pode não acontecer nada porque os outros vasos vão suprir. Agora, daqui para frente, os vasos são totalmente terminais. Tanto os vasos maiores, a cerebral anterior, posterior média, quanto os vasos menores, cada um tem o seu território e existe muito pouca circulação colateral. Inclusive desses pequenos vasinhos. Esses vasinhos aqui são próprios do sistema nervoso central, não existe em nenhum lugar mais do corpo humano. São vasos bem pequenininhos, quase capilares, que nascem direto de vasos grandes e vão suprir a profundidade dos hemisférios cerebrais e o tronco, principalmente a ponte. Então, esses vasinhos também são vasos terminais e, se ocluírem, devem levar ao infarto, provavelmente. Então, vamos começar a ver. Vamos começar vendo o infarto, que é dos AVCs o mais comum. Tá? 70%, 80% dos AVCs são infartos. Nós podemos ter infarto de vaso grande, né, os principais ramos, ou desses vasinhos pequenos. Nós não vamos falar da pesquisa de causas, né, que eu tenho que fazer uma avaliação de coração ou das artérias para ver se tem trombo no coração, se tem oclusão de artéria. Isso é uma investigação vascular à parte, já foi falado na aula de vascular. Nós vamos só nos preocupar com as consequências, ou seja, a identificação do infarto propriamente dito. Lembrando a fisiopatologia, quando eu tenho a oclusão, momento zero, tem um trombo, um êmbolo que para numa artéria, o que vai acontecer? Durante 3, 4 minutos, existe uma reserva na célula que consegue manter o metabolismo funcionando, mas imediatamente se perde essa capacidade de manter energia e há uma falência da membrana do neurônio, principalmente da bomba de sódio e potássio, que é muito dependente de energia. Então, cortou a energia, 3 minutos depois, falha a bomba sódio e potássio, o sódio começa a entrar na célula, junto com o sódio vem a água e nós temos um edema intracelular, chamado de edema citotóxico, muito grave, praticamente já determina a morte da célula com essa entrada de sódio e água. Mas olhando histologicamente, assim, vendo o conjunto, a gente não consegue perceber. Por quê? Porque não há uma grande variação de volume do tecido, há só uma mudança da água do compartimento extracelular para o intracelular. Então, é uma fase muito difícil de ser detectada pelos métodos de imagem, essa fase do edema citotóxico, pelo menos se eu usar técnicas convencionais. Passado algumas horas, aquele edema intracelular, que acontece principalmente no córtex, porque o córtex é onde estão os neurônios, ou no núcleo da base, onde estão os neurônios, começa o outro tipo de edema, que é o edema vasogênico. Esse é um edema extracelular, isso realmente é um inchaço. Então, ele começa logo depois da lesão vascular, mas vai acumulando, vai piorando, e a gente consegue perceber claramente a presença de edema citotóxico algumas horas depois do ictus. Daí sim nós vamos ter inchaço, nós vamos ter acúmulo de água, especialmente
no espaço extracelular e, como todo edema vasogênico, ele vai predominar na substância branca. Ele poupa o córtex e pega a substância branca. Passado alguns dias, o edema vai diminuir, né? O edema basicamente depende da quebra da barreira hematocefálica, que é quem cuida do equilíbrio hídrico no cérebro. Mas nós vamos ter a revascularização, ou seja, aquele vaso ocluído vai ser recanalizado e vai começar a chegar sangue, só que vai encontrar um tecido já morto. Então, o que acontece nessa fase? Existe ainda a quebra de barreira, só que ela permite não tanto o edema, mas o acúmulo de contraste, de macromoléculas. Então, eu injeto o contraste e vou ter uma impregnação cortical, mostrando que aquela área foi a área que foi lesada principalmente no infarto. Então, nós não vemos isso porque raramente a gente faz um exame de um infarto uma semana, 4 dias depois. Normalmente o diagnóstico já está firmado, mas se a gente fizesse, a gente ia ver praticamente em todos os casos uma fase em que existe impregnação por contraste. Junto com essa fase vem a fase de hemorragia. Então, a recanalização do vaso leva sangue para um tecido morto e acaba fazendo uma pequena hemorragia petequial que faz com que o córtex que havia desaparecido comece a aparecer outra vez, tipo um fantasma, assim. Existe um córtex mais branco que o habitual, que vai existir durante um curto período, só devido à pequena hemorragia petequial na substância cinzenta. Finalmente o tecido morre, e daí nós temos o tecido de cicatrização, a gliose, que é um tipo de cicatrização específica do sistema nervoso central, diferente da fibrose que acontece no resto do corpo. E o tecido morto é substituído por uma gelatina. É um tecido muito rico em água, com volume menor, com aquele efeito retrátil que tem em todo o tecido cicatricial, mas um tecido realmente muito rico em água, quase igual o líquido livre. E isso fica pelo resto da vida. Então, até alguns dias nós conseguimos saber que idade tem o infarto. Depois que forma a gliose, ele fica igual para o resto da vida. Vamos nos preocupar com a identificação do infarto a partir da 6ª hora, que é quando a gente consegue ver com facilidade com os métodos convencionais, que são a tomo e a ressonância magnética convencional. Tá? Normalmente, quando a gente tratava antes de infarto, o tratamento era puramente expectante. A gente punha o paciente no repouso, podia até fazer um pouquinho de anticoagulante, mas não havia um tratamento ativo para tentar combater o infarto. Então, para nós era suficiente. Você recebia um paciente com um déficit que não cedia, fazia uma tomo. Se a tomo fosse normal e o paciente continuasse com hemiparesia, você sabia que era um infarto e tratava como infarto, né? A função principal do exame era, na verdade, afastar o hematoma e não ver o infarto. Então, vamos ver como é que aparece nos métodos de imagem. Então, nós vamos então nos preocupar com a fase histológica, que acontece de 6 a 24 horas depois do infarto, dependendo do método que nós usarmos. Então, chegava o paciente com déficit permanente, faço uma tomografia, o exame não mostra nada de importante. Se eu repetir o exame um dia, 2 dias depois, aí o infarto fica bem evidente, né? O infarto com todas as suas características, hipodenso, pega córtex, substância branca, limites nítidos, bem característico, não existe quase diagnóstico diferencial. Então tem que avisar que não tem nada a ver com AIT, com episódio isquêmico transitório. Aqui já tinha infarto, eu só não estava conseguindo enxergar. E ficou mais claro 2 dias depois, mas já era um tecido morto. Se eu usar ressonância, vai acontecer a mesma coisa. Nas primeiras horas não enxergo nada. Se eu repetir o exame horas depois, principalmente depois que o edema vasogênico começa a acontecer, o infarto fica fácil de identificar. Nesse caso aqui, com uma imagem T2, uma área branca. Continuando, seguindo no tempo, eu posso ter ideias do tempo do infarto. Aqui, ó. O infarto no território da artéria cerebral média, ele é escuro, mas o córtex está hemorrágico, está sendo identificado, o efeito de massa não é muito intenso. Então isso aqui é típico de um infarto não hiperagudo, mas um infarto com alguns dias de evolução. É um infarto recente, mas com já alguns dias, um infarto subagudo. Aqui
é o mesmo território contralateral depois que acontece a cicatrização, depois que acontece a gliose. Então, vejam, é o mesmo território, é uma lesão bem delimitada, pega córtex substância branca, só que vejam a densidade, é uma densidade quase igual ao do líquor, e o efeito de massa é trocado, substituído por um efeito retrátil. O ventrículo dilatou, os sulcos dilataram. Então, esse é um infarto antigo. Se usar ressonância, é a mesma coisa, mesmo processo patológico, não pode ser diferente, né? Agudo com edema ou crônico com gliose. A gente usa, para melhorar a sensibilidade, uma sequência praticamente específica do sistema nervoso central, que é o FLAIR, que é uma imagem T2, muito baseada em T2, mas que se usa um truque para que a água livre, o líquor, seja suprimido. Como o líquor é muito branco, ele normalmente encobre parte das lesões. Então, quando a gente faz o líquor ficar saturado, ele desaparece, as lesões que são brancas ficam mais fáceis de identificar, principalmente as superficiais e as periventriculares. Mas todas as lesões acabam sendo mais conspícuas no FLAIR, né? Então, aqui estão uma lesão talâmica no FLAIR e no T2, que praticamente eu vejo nas duas, mas conforme a posição da lesão, o FLAIR mostra mais facilmente, é a sequência que a gente usa para procurar a lesão. Vamos dar uma olhada como é que é o aspecto mais específico dos infartos. Vamos começar com os vasos grandes. Então, a cerebral anterior, média e posterior, como é que aparece o infarto? Né? Como nós vimos na outra imagem. Então, quais são as características? É um território de vaso, então é bem marcado, normalmente é triangular ou retangular ou trapezoidal, é bem delimitado, porque é bem aquele território do vaso, e o vaso é um vaso terminal que supre o seu território e quase não tem circulação colateral, pega córtex substância branca, tem mais água que o parênquima, por isso ele vai ser mais escuro que o parênquima na tomografia. E o efeito de massa vai depender do tempo do infarto. Se eu usar ressonância, é claro que vai ser exatamente igual, né? Vou ter todas as características, a única coisa que muda é o sinal. Porque na ressonância eu posso ter imagens com pesos diferentes, com formas diferentes de obter imagem. Então, se eu obtiver a imagem na sequência T2, onde o líquor fica branco, a água da lesão também vai ficar branca. Então, eu vou ver uma lesão branca. A mesma lesão vista com a imagem ponderada em T1 fica escura. Mas o resto, as outras características são as mesmas. Conforme a topografia e a morfologia da lesão, eu posso saber qual que é o vaso que ocluiu, né? Por exemplo, esse é o território da artéria cerebral média, a parte medial do lobo frontal e parietal. Esse é o território da artéria cerebral posterior, pega frontal, temporal e parietal. E esse pontinho aqui do lobo occipital é o território da artéria cerebral posterior. Então, além da clínica, que dá uma pista, só a morfologia já me diz qual foi o vaso que foi ocluído. Quando eu vou para os vasos pequenos, eu vou ter também infartos. Também o vasinho perfurante gera infarto quando ocluído, e o território que ele supra é uma bolinha de tecido. Então, essa bolinha de tecido que vai morrer. Morrendo, ele vai ser substituído por gliose, que vai ter a forma de um cistinho, ou de uma lacuna. Então, é o famoso infarto lacunar, que acontece na doença de pequeno vaso. Como o vaso pequeno supre a profundidade e a ponte, são os locais onde eu vou achar lacunas com maior frequência. A ressonância é muito melhor para mostrar infarto de vaso pequeno do que a tomo, né? Isso aqui, ó, é um infartinho de vaso pequeno da ponte antes de virar lacuna, antes de virar gliose. Mas eu vejo com facilidade a lesão hiperintensa, e se eu usar então a difusão, que nós já vamos falar daqui um pouco, aí fica mais fácil ainda identificar a lesão. Então, para esse tipo de infarto, a ressonância realmente aumentou muito a sensibilidade na detecção de infarto de vaso pequeno. Vale a pena lembrar que o vasinho pequeno, se entupir, dá infarto lacunar. Se arrebentar, dá hemorragia. Mas o mais comum que nós encontramos em grande parte da população são estados intermediários, ou seja, a baixa da perfusão não é suficiente para levar a necrose, mas é suficiente para fazer o tecido degenerar. Então, a doença de pequenos vasos gera uma doença degenerativa, caracterizada por desmielinização, por morte de células, por apoptose, por rarefação neuronal, que é muito comum na população.
Então, quase todo mundo, depois de uma certa idade, tem algum sinal de doença vascular, o que importa é a quantidade. É muito importante, pode dar sintoma. Normalmente, quando tem uma ou outra lesão, a pessoa não tem sintoma relacionado a isso. Isso é um outro capítulo que começou a ser estudado a partir da ressonância magnética, que está sendo bastante estudado hoje em dia. Daí vem a pergunta, mas quer dizer que eu não uso angiografia para estudar uma doença nitidamente vascular como infarto? Não. A angiografia não faz parte da demonstração do infarto. Faz parte da procura da causa, mas não da demonstração do infarto. Principalmente porque os vasos do cérebro recanalizam rápido, então eu posso ter uma angio normal e ter infarto. É difícil identificar vaso pequeno sem falar no perfurante. Perfurante não há método vascular que consiga demonstrar, ele é muito pequenininho. E um vaso ocluído nem sempre significa infarto. Eu posso ter vasos ocluídos e a circulação, principalmente o polígono de Willis, compensar. Então, não uso angiografia para detectar infarto.